Olá pessoal, finalmente depois da repercussão positiva da matéria do Work in Estonia, o link na descrição, e de muitas perguntas de alunos e colegas sobre como é viver na Europa, eu finalmente resolvi gravar este vídeo compartilhando com vocês a minha experiência de 2 anos morando em Tallinn, capital da Estônia. Não custa mencionar que eu disponibilizei na descrição deste vídeo os links dos aplicativos, das minhas redes sociais e dos sites que eu faço referência. Mas antes de começarmos, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é João Carlos, sou natural de Santarém, no Pará, mas vivi a maior parte da minha vida em Fortaleza, Ceará. Sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual e tenho mestrado em Engenharia de Teleinformática pela Universidade Federal, ambas do estado do Ceará. Desde 2000 eu trabalho com desenvolvimento de software. Nos meus 5 primeiros anos como profissional, eu trabalhei em software houses, quando em 2005 eu passei no concurso público para trabalhar no Serpro de Fortaleza, desenvolvendo software para a Receita Federal do Brasil. Mas em 2007 eu me tornei servidor público estadual no cargo de auditor fiscal de TI da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, cargo que atuei até 2018. Durante esse mesmo período, de 2006 a 2018, eu também fui professor em alguns cursos de graduação e de pós-graduação na área de tecnologia de algumas faculdades do estado do Ceará. A primeira pergunta é como eu parei na Estônia? Bom, tudo começou em 2015, quando eu tive a oportunidade de passar alguns meses em Atenas, na Grécia, com a minha família. Eu estava cursando meu doutorado e existia uma parceria entre a UFC e a Universidade de Pireas. Mesmo sendo alguns meses, nós sentimos a diferença entre viver no Brasil e na Grécia, principalmente em relação à segurança. Apesar de estarmos no ápice da crise econômica grega naquele tempo, nós não tínhamos medo de ser assaltados ou de roubarem os nossos celulares ou notebooks quando andávamos nas ruas ou quando usávamos os transportes públicos. Já no Brasil, vivíamos sempre em estado de alerta. Em 2017, 2 anos após essa experiência na Grécia, eu comecei a pesquisar sobre países com muitas oportunidades para o setor de TI. E junto com a minha esposa, nós começamos a ler primeiro sobre o Canadá, porque muitos amigos já tinham emigrado para lá e vários outros pesquisavam como seguir o mesmo destino, mas estudando o modelo canadense, a barreira financeira foi decisiva para desistirmos. Para tentar o Canadá, a maneira menos complexa é seu cônjuge, no caso a minha esposa, teria que se matricular em algum curso superior e enquanto ela estudava, eu teria permissão de trabalho. Mas além do custo do curso, é necessário comprovar financeiramente que, no pior caso, se você não conseguir trabalhar, você vai conseguir arcar com os custos de vida durante todo o período necessário para a conclusão do curso. Entendendo melhor sobre essa estratégia de imigração, outro país que pareceu semelhante ao Canadá foi a Irlanda. Eu vi que vários ex-alunos estavam trabalhando na Irlanda, mas vinculados a um curso de inglês. Então, muita gente sai do Brasil para aprender inglês na Irlanda e, no tempo livre, mais limitado, tem a permissão de trabalhar. Foi aí que eu conversei com o David, um ex-aluno que eu tenho contato até hoje, e além de me explicar sobre o mercado da Irlanda, ele comentou sobre o trabalho da Tana Storani. Ela é uma consultora brasileira especializada em carreiras internacionais. Em seus serviços, ela provê todo o suporte de organização do LinkedIn, como também auxilia na confecção de seu currículo internacional e explica o funcionamento dos processos de seleção de emprego na Europa. Bem, entrei em contato com a Tana, ajustamos meu LinkedIn. Isso foi muito importante. E finalmente deixei disponível para os recrutadores e para as ofertas aqui na Europa. Eu lembro que em alguns dias já estava participando de processos para os Estados Unidos, para a Estônia e para Portugal. Como consequência, acabei passando no processo seletivo da TransferWise para trabalhar aqui na Estônia. No mesmo tempo que recebi essa oferta da Estônia, eu também recebi uma proposta de emprego de uma empresa de consultoria em Portugal. Nessa hora, eu e minha esposa conversamos bastante sobre as duas opções e se fosse pela minha esposa, eu teria optado ou escolhido logo de cara a proposta de Portugal, principalmente devido à questão da língua, da cultura e do clima. Mas 3 coisas me convenceram a vir para cá. Primeiro foi a empresa e seu produto, que é bem conhecido no mercado brasileiro. Segundo, o pacote de realocação. E terceiro, a Estônia, já como referência de governo digital. Além dos critérios objetivos, as coincidências da vida nos ajudaram bastante. Coincidentemente, vários colegas de trabalho, inclusive o meu ex-gerente, o Paulo Benício, que hoje se encontra no Canadá, eles conheciam um casal de cearenses que já moravam na Estônia. Neste caso, eu estou falando do Edson e da Priscila. Eles nos auxiliaram bastante antes de nos mudarmos
em entender sobre o clima, sobre o fuso horário e sobre o custo de vida por aqui, nos dando mais segurança em aceitar, em embarcar nesta nova jornada. Conclusão, acabamos aceitando e virmos para a Estônia. Eu lembro que antes de sair do Brasil, a imagem que eu tinha do país era de um país deserto, frio, de prédios velhos, que remontam à época do domínio soviético. Mas, felizmente, eu estava tremendamente enganado. A próxima pergunta é: por que a Estônia? Quais as vantagens e desvantagens de vir para cá? Importante mencionar e reforçar que eu vou responder esta pergunta baseado na minha experiência e vivência. Você não é obrigado a concordar se você já mora por aqui. Bem, para nós engenheiros de software e profissionais de TI, a principal vantagem é o mercado de trabalho. Temos bastante vagas e várias empresas dos mais diversos ramos de negócio. E pasmem, não é necessário ter educação formal. Você não precisa de um diploma ou de um canudo para poder vir para cá e trabalhar com desenvolvimento de software. Por aqui também é possível você cursar um mestrado ou um doutorado sem precisar de deixar de trabalhar, como acontece no Brasil. Enquanto que o mestrado possui taxas e mensalidades, fazer um doutorado por aqui é 100% gratuito. E se você não estiver trabalhando, você ainda consegue bolsa do governo. Quanto ao mestrado, alguns amigos já relataram, brasileiros, que é possível pedir ajuda quanto à mensalidade depois de aprovado no processo. Outra grande vantagem são os pacotes de realocação. Geralmente as empresas pagam a sua passagem e dão a estadia inicial, como também ajudam no processo de obtenção do visto da residência temporária. No meu caso, por exemplo, eu consegui tanto a minha passagem como para toda a minha família, para minha esposa e minha filha, além de um mês de hospedagem e também a consultoria de vistos. Um grande impacto positivo é a qualidade dos serviços prestados pelo Estado. A Estônia é conhecida por ser um país liberal, mas diferente de como pensam os liberais brasileiros, o governo estoniano provê a saúde e a educação de forma gratuita e de qualidade para quem é residente. Você vai ter o direito de utilizá-los depois que você recebe o seu cartão de residente. Eu tenho uma filha adolescente que estuda em uma escola estoniana e não temos custo nenhum com os livros escolares e nem com a alimentação na escola. Nós pagamos somente o material escolar do dia a dia, como as canetas, os cadernos, a borracha, a régua, a calculadora. Em compensação, para ela, aprender estoniano é difícil, porque é considerada a terceira língua mais difícil do mundo. Mas a escola provê aulas de estoniano extra para os alunos que são estrangeiros. Para os moradores de Tallinn, capital estoniana, o transporte público é gratuito. E é bastante confortável morar em uma cidade pequena, mesmo sendo capital, quando comparada às capitais brasileiras, e com uma população de 500 mil habitantes. Importante mencionar que aqui na Estônia, temos uma população aproximada de 1,5 milhão de habitantes. Quanto à saúde, como modelo europeu, é necessário um médico da família. Esse médico da família faz todo o nosso acompanhamento e provê as receitas dos medicamentos. Então, por exemplo, anticoncepcionais por aqui somente com receita médica. Então você precisa de um médico da família para periodicamente fornecer a receita do medicamento. Toda vez que a gente precisa de um médico, precisa ir ao médico da família, o procedimento de agendamento é super simples e na hora marcada sempre somos atendidos. É prazeroso você chegar em uma clínica médica e não esperar horas para ser atendido. Eu também já tive a oportunidade de usar algumas vezes a emergência hospitalar e também não tive problemas em ser atendido de forma rápida e eficiente. A única diferença é que eu preciso pagar 5 euros quando vou a uma emergência hospitalar. Essa taxa é como se fosse uma taxa administrativa, enquanto que a sua visita ao médico da família ela é totalmente gratuita. Claro que o princípio básico para custear todos esses serviços públicos é através do imposto que a gente paga. E para termos tantos serviços de qualidade quanto estes, o imposto provavelmente deve ser caro, correto? Não. Aqui na Estônia, eu considero um dos impostos mais baratos e mais baixos. No meu caso, eu pago 20% sobre o meu salário de imposto e 1,6% de seguro-desemprego obrigatório. Eu cheguei a morar em Portugal e lá eu pagava 33% de imposto sobre o meu salário. O imposto e o seguro-desemprego são as únicas deduções que eu tenho na minha folha salarial. Eu não sei se para você é uma vantagem ou desvantagem, mas aqui você não é obrigado a pagar a aposentadoria. Claro que se você não paga a aposentadoria, você não vai receber nada do governo quando se aposentar. Caso você opte em pagar, a dedução mínima é de 2% em cima da folha de pagamento. Os colegas do Tallinn, link também na descrição, eles explicam bem direitinho como é que funciona a aposentadoria na Estônia. Para ter acesso a todos esses serviços é necessário antes ter a permissão de residência. No meu caso, eu possuo com a minha família o visto de residência temporária, inicial de 5 anos.
Para você tirar o visto, você tem que ter basicamente seu contrato de trabalho, seu passaporte e os documentos de sua relação com seus dependentes, como a certidão de casamento e a certidão de nascimento dos seus filhos. Estas certidões devem ser traduzidas para o inglês e apostiladas. A tradução deve ser oficial ou juramentada, e você encontra os tradutores oficiais no site da junta comercial do seu município. Existe aqui na Estônia um limite anual na quantidade de emissão de vistos pelo governo, mas para os profissionais de TI, este limite ele não é levado em consideração. O país precisa muito de profissionais especializados. O governo digital é outro diferencial na qualidade de vida por aqui. Então, em questão de minutos, você faz anualmente a sua declaração anual de imposto. Da última vez eu levei menos de minutos, levei segundos. Transferir também um carro é fácil, super simples. Você consegue transferir a propriedade de um carro sem a necessidade de ir a algum órgão de governo, quase que em tempo real. Realmente é surpreendente ter uma vida equilibrada aqui no país. Realmente não é difícil. Na verdade, eu acho que não só os estonianos, mas este lado do mundo, ele se preocupa bastante com a qualidade de vida das pessoas. Do teu equilíbrio da sua vida privada com a vida profissional. As vezes que eu tive que fazer hora extra, por exemplo, no meu trabalho, foram por escolhas minhas, não foram por pressão profissional. Eu não passei aqui a experiência de ter que dar meus pulos para entregar algo impossível de executar dentro da minha jornada de trabalho. Além disso, os estonianos eles são extremamente pontuais e respeitam os horários de reunião. Ou seja, se você tem uma reunião que começa às 10 horas da manhã e tem 30 minutos de duração, não se preocupe que às 10 horas vai começar e que às 10h30 vai terminar. Isso não é somente para a área de TI, é para todos os setores. Eu lembro que quando a gente agendava com algum corretor de imóvel, era comum eles chegarem 5 minutos antes do horário marcado, esperarem da hora exata para finalmente tocar a campainha de casa. Nós aprendemos bastante a ser pontuais por aqui. A segurança aqui também é impecável. É muito comum você ver crianças com menos de 8 anos andando sozinhas pelas ruas, atravessando grandes avenidas, pegando o ônibus e o trem. E sempre com o celular na mão para acompanhar o trajeto. Eu, particularmente, levei um tempo para deixar minha filha andar sozinha pela cidade, mas devido à minha mentalidade de brasileiro, o medo de ser assaltado, acho que faz mais de 6 meses que não vejo um policial por aqui de tão seguro que é. Outra vantagem é que, diferente de grandes capitais como Londres ou cidades como Barcelona, por aqui não temos problemas com descuidistas. Morar na Estônia também tem a vantagem de se conhecer lugares que nunca passaram na minha cabeça de que um dia eu iria visitar. Durante a nossa estadia por aqui, tivemos a oportunidade de visitar a Rússia 2 vezes. Para quem não sabe, a Rússia é um país que exige dos europeus e de muitos países visto para entrar. Mas no nosso caso, como somos brasileiros, nós temos permissão de entrar como turistas sem a necessidade formal de um visto. Isso facilita bastante, porque basta pegar um ônibus aqui em Tallinn, que em questões de horas você estará cruzando a fronteira com a Rússia. Já para a Finlândia, você pode experimentar ir de ferry, são só 2 horas e dá para você fazer um passeio de bate e volta. Você pode ir pela manhã e voltar à noite. Também de ferry você pode visitar a Suécia, mas neste caso você deve pernoitar no barco viajando. Importante mencionar também que há uma preocupação do governo estoniano em aumentar a população. Então existem estímulos para que as pessoas tenham mais filhos por aqui, inclusive para quem é imigrante. Então, por exemplo, se você possui filhos menores, é possível conseguir uma ajuda de custo mensal do governo. O valor vai variar de acordo com a idade de seu filho e também se ele nasceu em terras estonianas. Quanto às desvantagens, acho que os principais impactos para a gente, principalmente por sermos do norte e do nordeste do Brasil, são o frio e a escuridão. Durante esses 2 anos, tivemos a oportunidade de experimentar invernos que chegaram a menos 25 graus. Mas o problema maior é a duração do frio ou da estação do inverno. Pelas minhas contas, eu acho que passamos 4 meses sob um frio rigoroso, no sentido de exigir casacos e botas mais pesadas, e é um saco ter que se empacotar todo para qualquer atividade ao ar livre, como por exemplo, para jogar o lixo ou ir para o supermercado. Você gasta um tempo considerado para poder se arrumar. E além destes 4 meses, eu acho que 6 meses é sob um frio menos agressivo, mas que exige o uso de um moletom ou de um casaco mais leve. Resumindo, eu acho que durante 2 a 3 meses por ano é possível você andar de chinela, bermuda, camisa de manga curta pelas ruas. Mas queria o quê vindo morar na Estônia? Um fato curioso é que, apesar de ser um país frio, as paradas de ônibus e de trem são expostas na rua.
Você não tem proteção contra o frio, então tu tem que consultar o Google Maps para ver o horário que o ônibus ou que o trem vai passar na parada. Junto com o frio, e para fechar o combo completo, tem o problema da escuridão. A partir de novembro, os dias são bem mais curtos, temos períodos onde o sol não aparece completamente, e a partir das 4 horas da tarde já está tudo escuro. É altamente recomendável tomarmos vitamina D diariamente. Claro que durante o verão nós temos o inverso, temos o sol 24 horas, o que também incomoda bastante. 11 horas da noite e você tem o sol batendo à sua janela. Reforço que é muito importante pensar a respeito sobre a escuridão, porque ela afeta bastante o humor e a animação do dia a dia. É um dos piores períodos do ano. Você tem que pensar em vários hobbies para equilibrar a cabeça. Também relativo à localização, o fuso horário é de mais 5 ou 6 horas, dependendo se estivermos no horário de verão ou não. Isso atrapalha bastante a comunicação com as pessoas no Brasil. Então você está almoçando por aqui e as pessoas lá no Brasil estão ainda acordando, estão despertando. Também não espere que a comida seja semelhante à comida brasileira. Os doces por aqui não são em abundância, tão doces quanto no Brasil. Como também comer uma carne bovina faz o bolso reclamar. Nós tivemos que adaptar nossa alimentação comendo mais carne de porco e de frango. Infelizmente por aqui, os produtos brasileiros ou que estamos acostumados a comer no Brasil não são fáceis de serem encontrados. Já para os veganos e vegetarianos, o mercado na Estônia é mais surtida. Falando em comida, uma coisa interessante é que não existe um horário oficial de almoço e nem intervalo para almoçar. Várias vezes eu tive reuniões no horário de almoço, entre meio-dia e 1h30 da tarde, por exemplo. Mas claro que depois você pode almoçar tranquilamente. Por aqui é normal utilizar de 30 a 40 minutos para almoçar. A socialização também é bastante diferente da cultura brasileira. As pessoas são mais frias, não são de cumprimentar muito ou de jogar papo fora com pessoas desconhecidas. Mas, quando você consegue ganhar a confiança e simpatia de um estoniano, você pode contar com ele para tudo. São pessoas que respeitam e valorizam bastante a amizade. Infelizmente, a Estônia não tem acordo previdenciário com o Brasil e você não consegue aproveitar seu tempo de serviço, tanto do Brasil quanto da Estônia para o Brasil. Para mim é uma desvantagem, porque meus anos de serviço no Brasil não são aproveitados por aqui. O próximo tópico é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho para engenheiros de software, ou analistas de sistemas, como chamamos no Brasil, ele está superaquecido na Estônia. A impressão que eu tenho é que há mais vagas do que candidatos, principalmente por pessoas mais experientes. Na Europa, em geral, existem várias oportunidades, mas aqui na Estônia os brasileiros possuem algumas vantagens, principalmente pela não exigência de visto para entrar no país. Quando eu falo entrar no país, não significa que você estará habilitado a trabalhar. É necessário sempre uma oferta ou uma proposta de trabalho formal. Um ponto positivo de ser brasileiro é que podemos entrar na Europa como turista e permanecer durante 3 meses sem a exigência formal de um visto. A não exigência de um visto, ela facilita bastante a nossa vida e chama a atenção, porque países como a Índia, Rússia, Ucrânia e outros do Oriente Médio exigem visto para poderem entrar na Estônia. Ou seja, são mais burocráticos. Outro fator é que o mercado estoniano de TI não é tão cobiçado por outros europeus, como é o mercado americano, alemão e britânico. É difícil você encontrar desenvolvedores de software de países europeus, latinos e germânicos que têm como objetivo trabalhar na Estônia. Se você busca uma vaga na Estônia, é um requisito mínimo obrigatório ter o nível de inglês intermediário. Não é necessário ser fluente, mas ter a capacidade de se comunicar em inglês. Conseguir ler, escrever e se fazer entender em uma comunicação verbal é requisito mínimo. Muitos amigos me perguntam ou adiam a vinda devido ao inglês. Acham que devem ser fluentes, mas para desenvolvimento de software não é necessário um grau alto de fluência na língua inglesa. Os profissionais que possuem maior contato com o cliente, estes sim precisam ser fluentes. Minha dica é, se você se expressa e consegue entender o inglês, então comece a participar de entrevistas de emprego, porque podem ter certeza que o recrutador ou o entrevistador ele vai fazer a análise do seu inglês e vai te dar um feedback. As principais vagas de TI que eu vejo são para DevOps e para desenvolvedor de software. Por favor, mude no seu LinkedIn e substitua o termo analista de sistemas para Software Engineer. A média salarial de um desenvolvedor é uma das mais altas no mercado estoniano. Minha sugestão é não aceitar um salário líquido inferior a 2.500 euros, se você é solteiro ou casado sem filhos. Já, se você tem filhos, a minha sugestão é 3.000 euros líquidos.
Isso no mínimo. Se você tomar 22% de imposto e previdência inclusa, em valores brutos, esse salário ficará entre 3.200 a 3.800 euros mensais. Por aqui a gente não tem 13º salário e nem adicional de férias. Eu estou disponibilizando uma calculadora de impostos na descrição também do vídeo. Falando sobre férias, temos 28 dias por ano de direito de férias, sendo 14 dias obrigatoriamente corridos. A lógica de acúmulo de férias é similar ao Brasil. Você pode acumular até 2 anos e, caso você saia do emprego sem gozar de todos os dias de férias que você tem direito, a empresa obrigatoriamente vai comprar estes dias. O período probatório de experiência é de 4 meses ou 120 dias, diferente de países como a Alemanha ou Portugal. No caso, o probatório nesses países é de 6 meses ou 180 dias. Isso eu já acho bastante positivo por aqui. Evitem empresas que não ajudam na realocação. Como eu falei anteriormente, é comum eles pagarem a sua passagem e darem alguma estadia temporária, de 14 dias ou um mês. Mas também é possível encontrar empresas que pagam todos os custos de passagem, não só do empregado, como também de sua família, além de pagar os custos de hospedagem e o custo da consultoria de visto de trabalho. Para você conseguir uma vaga, o meio mais comum é através do LinkedIn. Então, habilite que você está aberto para novos empregos, ou então dê visibilidade para os recrutadores e selecione a Estônia entre os países de interesse. Mas lembre-se, é essencial que você mude o título de analista de sistemas para software engineer. Outro app bastante utilizado é o Meet Frank, o link também na descrição. O Meet Frank é uma espécie de Tinder, onde você discretamente aplica para vagas de emprego. Além do Meet Frank e LinkedIn, temos os sites cv.ee e Work in Estonia, que também divulgam vagas de emprego. Vale a pena sondar e aplicar por eles também. Uma prática bem utilizada aqui na Europa é o uso de referências ou recomendações de amigos. Então, se você conhece alguém que já trabalha por aqui, você pode pedir para que ele faça a sua recomendação, dê a sua referência. Além do seu currículo chegar mais rápido no RH, a pessoa que lhe indicou pode ganhar um bônus, caso você seja contratado e passe pelo período probatório dos 4 meses. Então, me adicione no LinkedIn que eu terei o prazer de lhe recomendar. O link do meu LinkedIn está na descrição do vídeo. E o custo de vida? Eu recebo uma proposta de emprego e quero saber se meu salário vai me permitir ter uma vida digna e de qualidade. Como é que eu faço esse cálculo? Bem, então, como eu falei, um salário líquido de no mínimo 2.500 a 3.000 euros mensais vão te permitir ter uma vida bem tranquila. Vamos fazer uma conta básica e superficial. Seu maior custo vai ser a moradia. Em média, uma casa entre 2 a 3 quartos vai oscilar entre 700 a 1.000 euros, colocando uns 200 a 300 euros de utilities, que são os gastos com água, luz, internet e alguma manutenção ou condomínio. Teremos então 1.300 euros relativo à moradia, mensais. Acrescente 300 a 400 euros de supermercado para 2 a 3 pessoas por mês e vamos ter 1.700 euros mensais de custo fixo. Por aqui, a saúde, a educação e transporte, se você morar em Tallinn, vão sair gratuitos, custo zero. Logo, se você ganhar 2.500 euros, vão te sobrar 800 euros para gastar, com diversão, viagem ou então para guardar para uso futuro. E com 800 euros você dá para fazer muita coisa por aqui. Para mais detalhes sobre custo de vida e comparativo com outros países, eu gosto de indicar e acessar as informações do Numbel. Já para consultar valores de aluguéis de casa, eu acesso o kv.ee, preços de carro, o Auto24.ee, ver produto de supermercado, o Barbora.ee. Todos os links, reforço, eu estou disponibilizando na descrição do vídeo. Bom, pessoal, para finalizar, eu gostaria de recomendar alguns canais e sites de brasileiros que moram aqui na Estônia e que podem complementar com bastante informação. Eu recomendo que vocês visitem o Tere Tallinn. Eles exploram bastante, bem a fundo, vários dos temas que mencionei por aqui, como custo de vida, o que fazer, aposentadoria e outras dicas sobre o país. Como também o canal da Saskia, as mais variadas dicas sobre Tallinn, sobre a Estônia. Se você gostou deste vídeo e lhe ajudou de alguma forma, deixe o seu like, aproveite e se inscreva também no canal. Compartilhe com seus amigos e não esqueçam de me adicionar no LinkedIn. Deixem nos comentários suas dúvidas ou perguntas que não foram respondidas com o vídeo. Dependendo da quantidade de visualizações e de inscritos, quem sabe nos próximos vídeos eu posso cobrir a minha experiência em Portugal e comparar com a da Estônia. Ou dar algumas dicas como funcionam os processos seletivos de grandes empresas
como por exemplo a Microsoft, o Google e a Amazon. Deixe seus comentários e sugestões. Valeu e até a próxima!